Olá pessoal, nessa disciplina nós vamos falar de programação estruturada e nós vamos ver como programar na linguagem C. Vamos lá? Primeiro, como surgiu a linguagem C? Ela surgiu lá em meados da década de 70, quando um pesquisador do Bell Labs, o Ken Thompson, ele criou o Unix para um computador chamado PDP-7 em linguagem de montagem ou linguagem assembler. E vejam só, ele escreveu todo o sistema operacional em linguagem de montagem. Era necessário migrar o Unix para um outro computador, que era o PDP-10. E para isso seria necessário reescrever todo o código do sistema operacional em linguagem de máquina. E aí o que aconteceu? Um outro pesquisador do Bell Labs, chamado Dennis Ritchie, criou a linguagem C para ajudar nesse trabalho. E aí o Thompson e o Ritchie escreveram o Unix para esse computador, que é o PDP-11, na linguagem C. Muito bem, e quais são as características dessa nossa linguagem C? Nós temos compiladores disponíveis para diversos sistemas operacionais, seja Windows, seja Unix, Linux, ok? O código de máquina gerado pelos compiladores é bastante eficiente. O desempenho dele chega a ser próximo ao desempenho da linguagem assembler de montagem. O código-fonte também ele é bastante portável. Bastante quer dizer que talvez eu tenha que fazer alguns ajustes se eu programei em Windows e eu estou levando para Unix, certo? Por isso é bastante portável, não é 100%. Mas a sintaxe da linguagem ela é muito parecida com a sintaxe de C#, de Java, de JavaScript. Então, se você conhece C, você vai ter facilidade para ir para essas outras linguagens. Muito bem! E como é que funciona o processo de compilação em C? Você tem um código-fonte, você submete ele a um compilador e esse compilador ele vai gerar um código-objeto, um código de máquina. O código-objeto ele não é executável. Para ele ser executável, você vai precisar pegar ele, submeter para um outro programa chamado Link Editor, que vai pegar o código-objeto das bibliotecas que estão sendo utilizadas no seu programa e aí sim vai ser gerado um arquivo executável. Muito bem, e você, para compilar um programa, você pode utilizar, por exemplo, um compilador lá na linha de comando, lá no seu Windows ou mesmo no seu Unix. Vimos aí um exemplo, por exemplo, que é como você compila lá no ambiente DOS, tá? Com um compilador via linha de comando. No caso, nós estamos usando o GCC. Então, se você escrever lá GCC, o seu arquivo fonte, -o e o nome do executável, o GCC ele vai gerar para você, a partir do arquivo fonte, o arquivo executável. Se você executar o GCC, mas usando a opção "-c", reparem aí, ó, ele gera um arquivo .o. O que é isso? É o arquivo contendo código objeto. Esse arquivo não vai ser executável, ok? Muito bem, vocês estão vendo aí na telinha as opções do GCC. "-c", ele compila e gera o executável, tá? "-o" só gera o arquivo binário, que não é executável. Mas ok, esse processo é meio complicado. É muito mais fácil você pegar um editor como o Dev C++, que nós vamos utilizar aqui nesse curso para escrever os nossos códigos. E vejam só, aí vocês estão vendo na telinha a imagem da tela inicial do Dev C++. Como que eu escrevo um programa, como que eu executo? É mais ou menos esses passos que vocês estão observando aí na tela. Você clica lá em novo arquivo fonte, ok? Ele vai criar um editor de código, vocês escrevem o código aí e depois clicam no botão de compilar e executar o programa. Vamos ver como fazer isso? Vejam, nós temos aqui o Dev C++, tá? Eu descompactei o arquivo que eu baixei lá do site, vou executar ali o devcpp.exe ou o devcpp.portable, ok? Primeira vez que eu estou executando, vou escolher a linguagem que eu quero que o compilador me mostre. Vocês vão ver, está em português, certo? Vou lá em novo arquivo, arquivo fonte,
Percebam, abri um editor. Agora eu vou escrever o meu código aí. Primeiro código, tá? Eu vou escrever um comando aí, include stdio.h. Vou explicar isso mais para frente, ok? Vou criar a minha função main, que é onde o programa executa, e vou escrever um comando aqui, printf, para mostrar uma mensagem na tela. Essa mensagem é um texto eu delimito ele por aspas duplas, ok? Ponto e vírgula, tá aí o nosso programa pronto. Vamos executar. Clica no botãozinho, compilar e executar. Ele vai pedir para salvar o meu arquivo, ok? Estou salvando. Salvou o arquivo, compilou, olha aí, está executando. Ele vai mostrar agora o resultado da execução do meu programa. Mostrou Olá Mundo na tela. Perfeito? Muito bem. Então, como executar um programa? Basicamente, os passos que vocês estão vendo aí na tela. Você clica no botão que cria um novo arquivo, ok? Você digita o programa no editor de código. Depois, você clica lá no botão compilar e executar. O deve ser mais vai pedir para salvar o arquivo. E aí, você salva o arquivo e o programa vai ser executado. Acompanhe os passinhos aí na tela. Perfeito? Já sabemos como executar um programa. Vamos agora começar a olhar para a sintaxe da linguagem para entender o que a gente estava fazendo. Primeira coisa que a gente escreveu no nosso programa foi um comando include. Escrito lá, include stdio.h. O que é isso? Na verdade, esse é um comando que a gente usa para informar quais são as bibliotecas que estão sendo utilizadas pelo programa, ok? No caso, include, o que você passa ali entre o sinal de maior e menor é o quê? É o nome de um arquivo que está na pasta de bibliotecas do compilador. Se vocês forem lá no Deve Ser Mais, no menu Ferramentas, Opções do compilador, vocês vão ver qual é essa pasta onde estão os arquivos de biblioteca, ok? Então, no caso, include stdio.h, o que faz? Procura o arquivo stdio.h na pasta de bibliotecas. E por que eu preciso de uma biblioteca no meu programa, professor? Quase todo programa que você for escrever, você vai precisar utilizar a função printf para escrever alguma coisa na tela, ok? E printf é uma função que está definida na biblioteca stdio.h. Tudo bem? Então vamos lá. E o meu programa ele começa a execução dentro de uma função chamada main. E olha só, a sintaxe da função main é essa aí. Int main, abre e fecha parênteses, abriu chaves. O abriu chaves é como se fosse início da função. Fechou chaves lá embaixo. Fim da função, ok? E temos aí um comando Olá Mundo. Antes da gente falar de outras coisas que tem a ver com a sintaxe da linguagem, deixa eu falar isso para vocês. Nós podemos e devemos comentar o nosso código, inserir anotações. E como é que eu faço isso? Tem dois tipos de comentário que eu posso utilizar em C. Comentário de uma linha, que eu coloco barra barra e do barra barra até o fim da linha, o compilador vai entender como comentário e vai ignorar. Ou eu posso ter um comentário de várias linhas, onde eu coloco barra asterisco e o compilador vai ignorar tudo que tiver ali, que ele encontrar, até encontrar um asterisco barra. Então é um comentário de várias linhas. Aí vocês têm dois exemplos, um de cada tipo de comentário. Perfeito, vamos em frente. Primeira coisa que a gente fala numa linguagem de programação é quais são os tipos de constantes que a gente encontra. Em C nós temos constantes inteiras, reais, literais que são textos e caracteres. Muito bem, eu posso representar um número, um valor inteiro na notação decimal, como por exemplo 10 que vocês estão vendo aí. Na notação octal, colocando um zero na frente dos dígitos, como vocês veem 012, que na verdade é a mesma coisa que 10 em decimal, ok? Ou eu posso escrever 0x na frente dos dígitos, e aí o C vai entender que estou falando de um número em notação hexadecimal. São todas constantes inteiras, ok? Constantes reais são aquelas que a gente separa a parte inteira da parte decimal com um ponto, tá? Um ponto importante aí é,
olha só, eu posso utilizar a notação científica. 2.e a mais 3, o que isso quer dizer? E a mais 3 é a mesma coisa que alguma coisa vezes 10 elevado a 3. Então, 2 vezes 10 elevado a 3 é 2.000. Constantes literais são os textos. Um texto em C é uma sequência de caracteres que eu digito entre um par de aspas duplas. Perceba uma coisa interessante, pessoal. Eu tenho um caractere que pode aparecer ali dentro do texto, que é um /n, e o /n, ele significa nova linha, quebra de linha. Vejam que interessante. Se eu der um printf nesse texto aí, uma linha /n, outra linha, a hora que ele for imprimir aquele /n, ele vai fazer uma quebra de linha na tela, tá? Caractere. Um único caractere é delimitado por aspas simples, como um A. Alguns caracteres eu preciso de uma forma especial para representar eles. Por exemplo, o caractere aspas simples, eu represento ele por /aspas simples. Essa barra que vem antes do caractere é o que eu chamo de caractere de escape. Olha o exemplo, /n é o caractere de quebra de linha, /t é o caractere de tabulação, /aspas simples, /aspas duplas e a própria barra eu represento por /barra. Vamos então ver como é que funciona o nosso comando para escrever na tela o printf. O básico do printf é o seguinte, eu escrevo printf e entre parênteses eu coloco um texto. Ok, sempre vai ter um texto ali, tá, pessoal? Agora, se eu quiser alguma coisa diferente de texto, eu vou ter que usar uma maneira diferente. Que maneira é essa? Eu vou utilizar o que a gente chama de marcadores de formatação. E esses marcadores funcionam assim. No lugar de um marcador, eu vou inserir um valor. Então vejam ali, por exemplo, eu tenho no meu texto porcentagem D. No lugar daquele porcentagem D, depois do texto eu vou colocar um valor que vai ser substituído pelo porcentagem D. E o porcentagem D é um valor em decimal, um valor inteiro, ok? Então repare os marcadores ali na figurinha e onde eles são substituídos. No caso, porcentagem D vai ser substituído por um valor inteiro que está sendo informado por V1. Se eu quiser que aquele valor inteiro seja impresso em octal, eu uso porcentagem O. Se eu quiser que seja impresso em hexadecimal, eu uso porcentagem X, ok? Vejam lá, porcentagem F lá no meu printf. O porcentagem F vai ser substituído por um valor real, no caso o V2. Por que V2? É o segundo marcador lá dentro do meu printf. Perceberam? Porcentagem F para real. Porcentagem S para texto ou string, S de string, texto. Porcentagem C para caracteres. Vejam ali um exemplo de printf. Se eu quero mostrar os valores de duas constantes inteiras, eu escrevo um texto, ok? Com 2 porcentagem D. E seguindo esse texto eu coloco os dois valores inteiros que vão ser substituídos por cada um desses marcadores. Perfeito? Vejamos um exemplo aí, tá? Eu tenho, por exemplo, que a constante 10 é a mesma coisa que 0,12 em octal, que é a mesma coisa que 0xa, que também é 10, mas em hexadecimal. Então vejam o meu comando printf. Eu estou dando um printf ali em decimal e tenho 3 vezes o porcentagem D. Reparem, o resultado que é impresso lá em cima, ele imprime 10. Por quê? Porque tanto 10 quanto 0,12 quanto 0xa é a mesma coisa, é o mesmo número, é 10, ok? E eu estou usando porcentagem D pedindo para mostrar isso como um valor decimal, ok? Se eu peço os mesmos valores, mas usando agora porcentagem O, reparem, ele vai mostrar 12, que na verdade é 0,12, né? Ele está mostrando isso, o meu número 10 em octal. E se eu uso porcentagem X, ele vai mostrar em hexadecimal. Constantes reais, mesmo continuando o exemplo, ó,
porcentagem F, estou imprimindo dois valores reais, 3,1415 e 2.E mais 3, que nós já vimos que é 2 vezes 10 elevado a 3, 2.000. Vejam lá na tela. Duas casas decimais. Olha que interessante, pessoal. Se eu quiser mostrar um número real, mas usando duas casas decimais, eu não escrevo só porcentagem F. Eu coloco porcentagem ponto 2F, ok? Ponto 2 significa duas casas decimais. Veja o resultado aí. 3.1415, ele mostra como 3.14. Um texto eu imprimo com porcentagem S. Um caractere com porcentagem C. Percebam uma coisa muito importante em cada um desses comandos printf. Lá no final do texto eu tenho um /n. É esse /n que faz com que cada comando printf desse seja impresso em uma linha distinta, ok? Se não tivesse esse /n, o C não estaria quebrando para a linha de baixo impressão. Experimenta colocar isso aí no compilador de vocês para ver o resultado do programa, ok? Fica como tarefa fazer isso aí. Perfeito! Falamos as constantes, vamos falar de tipos de dados. Pessoal, em C os tipos básicos são char, int, float, double e void, ok? Vamos lá, uma coisa muito importante é que em C não existe o tipo caractere. Na verdade, o tipo caractere ou tipo char, ele é um tipo inteiro que ocupa 1 byte. O tipo inteiro mesmo é o int, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele pode ocupar 2 ou 4 bytes. Nós temos outros dois tipos de inteiros também, que são o short int e o long int. O short int, 2 bytes, long int com 4 bytes. Tem um outro detalhezinho, olha só. Esses valores inteiros, tanto char, int, short, long, também podem ser com sinal ou sem sinal. O que isso quer dizer? Quer dizer, signed, com sinal, um dos bits, o mais à esquerda, ele vai ser o bit de sinal. Aquele bit, se for 0, o valor ali é positivo. Se for 1, é negativo. E se for unsigned, significa não tem o bit de sinal. Todos os bits dos bytes desse meu tipo de dados vão ser utilizados para armazenar o valor. Perfeito? Vamos olhar daqui a pouquinho os valores que a gente pode armazenar dentro de cada um desses tipos e isso vai ficar mais claro. Outra questão, tipos reais. Nós temos o float, que tem 4 bytes, e o double, 8 bytes. Tipo texto, olha que interessante. C não tem um tipo string, um tipo texto. Na verdade, um texto em C é um vetor de caracteres. Então, o tipo texto em C é um char, abre e fecha colchetes. É um vetor de caracteres. Ou um ponteiro para caractere, um pouquinho mais complicado, a gente coloca lá, escreve char asterisco. Nós temos também o tipo void, que a gente vai ver, a gente geralmente usa o tipo void em funções que não retornam valores. Outro ponto interessante, nós não temos em C, C puro, ok? O tipo lógico booleano. Na verdade, em C é tratado da seguinte maneira, 0 é falso e qualquer outro valor, 1, menos 1, 10, 100, 1 milhão, é verdadeiro. Estranho, né? Mas em C é assim. Vejam só o tamanho dos tipos, que interessante. Olha lá, o char e o signed char, ou seja, caractere com sinal, é a mesma coisa. Ocupa 8 bits, ou seja, 1 byte, e pode armazenar os valores que cabem em 8 bits. Na verdade, 1 bit é de sinal, e os outros 7 bits são para armazenar o valor. Então, um char ou signed char armazena valores de menos 128 a 127. Já o unsigned char, que todos os bits são usados para armazenar o valor, reparem, todos os valores são positivos. E quais são os valores que eu posso armazenar em 1 byte? De 0 a 255.
A mesma ideia se repete com os outros tipos inteiros. Olha só, int e signed int é a mesma coisa. Considerando que o int tem 2 bytes, olha só, vai de menos 32.768 até 32.767. Por que tem número negativo e positivo? Porque é signed. Se for unsigned, olha só, todos os valores são positivos. Então, ele armazena valores de 0 até 65.535. Perfeito. Short int é a mesma coisa que signed short int. A ideia se repete, tá? Unsigned short int, valores positivos. Long int é o mesmo que signed long int, valores positivos e negativos. Unsigned são valores positivos. E aí nós temos os tipos float, double, que vocês veem aí, vocês podem conferir os valores que podem ser armazenados, e o long double, que na verdade é o quê? É um double com o dobro de valores. Agora, rapidinho, tá? Olha só, o int, muito cuidado. Se você estiver trabalhando num ambiente de 16 bits, o int tem 2 bytes. Se for um ambiente de 32 bits, ele tem 4 bytes. Se for um ambiente de 64 bits, ele tem 8 bytes, porque um int, ele ocupa o tamanho de uma palavra de memória daquele ambiente, ok? Então, sugestão, se você estiver dependendo do tamanho, usem short int ou long int para que vocês tenham um maior controle sobre o tipo, quantidade de bytes que está sendo utilizado, ok? Olhem com cuidado essa tabelinha aí, tá bom, pessoal? Estudem ela com cuidado. Muito bem, sabendo de tipos, a gente vai falar de variáveis. Por quê? Ora, uma variável a gente já sabe que é uma caixinha que guarda um valor. E essa caixinha ela tem uma placa que indica o que pode ser colocado dentro dessa caixinha. Essa placa, veja a figurinha, é o tipo de dados da minha variável. Então, se a minha caixinha tem uma plaquinha escrita ali inteiro, eu só posso colocar um valor inteiro ali dentro. Como então declaro uma variável na linguagem C? Eu escrevo o tipo, seguido o nome da variável, ok? Atenção com esse nome, tá, pessoal? O nome, ele é case sensitive, faz diferença se for maiúsculo ou minúsculo em C, tá? Exemplos de declaração de variável. Olha lá, int, minha variável, é uma variável do tipo int. Double, outra variável, é uma variável do tipo double. O importante é que esse nome da variável, ele precisa ser uma sequência de letras, dígitos ou ainda o caractere de underscore. Mas essa sequência tem que começar com letra ou esse underscore, tá? Não pode ser uma palavra reservada da linguagem C. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? E o que são as palavras reservadas da linguagem C? São essas que você está vendo aí na tela, tá? As palavras correspondentes aos tipos de dados, char, int, float, double, void, modificadores de tipo como long, short, signed, unsigned e algumas outras palavras que vocês vão perceber aí nessa tabelinha, como if, else, case, while, for, break, go to, ok? Que a gente vai utilizar em outras construções da linguagem. Muito bem, sabemos como declarar uma variável, agora vem a pergunta, como que a gente guarda um valor em uma variável? Existem duas maneiras, usando o comando de leitura, que a gente vai ver daqui a pouco, e usando o comando de atribuição. E o comando de atribuição, ele funciona assim, a minha variável recebe, sinal de igual, um valor, ok? Como exemplo, se eu tenho uma variável do tipo caractere, eu escrevo lá, por exemplo, um caractere recebe e um valor que é uma constante do tipo caractere. Embaixo eu tenho ali uma variável do tipo inteiro que está recebendo o valor 20. Eu tenho uma variável, um real, que tem o tipo real, que está recebendo uma constante do tipo real.
Eu tenho uma variável do tipo texto, que é uma cadeia, recebendo um texto, que é o quê? É uma sequência de caracteres, entre aspas, duplas, ok? Muito bem. Vamos então olhar para um programinha. Aquele programa mais básico que a gente faz, é o primeiro que a gente faz quando a gente aprende variáveis. Como trocar o valor de duas variáveis? Vamos lá, olha o nosso programinha. Primeira coisa, lá em cima, a gente coloca include stdio.h para a gente poder usar o printf. Declaramos as variáveis A e B do tipo int. A recebe 15, B recebe 54. Tá? E aí eu uso o comando printf para mostrar os valores das variáveis antes da troca, ok? Então ele vai mostrar antes da troca, A recebe 15 e B 54. Aí eu faço a troca, olha lá, AUX recebe A recebe B e B recebe AUX. E depois eu mostro o que está em A e B. Perceba uma coisa interessante, pessoal, int AUX recebe A. Reparem, eu estou declarando minha variável AUX naquele ponto. Em C, eu não preciso declarar as minhas variáveis antes dos comandos. Eu posso declarar elas na hora que eu estou utilizando, ok? Vamos executar esse programa passo a passo? Vejam lá, estamos aqui com o Dev C++ aberto, ok? Primeira coisa, vamos lá em ferramentas, opções do compilador, vocês vão verificar se essa opção está selecionada, ok? Debug, importante, e esse comandinho aí, "-g", senão não vai funcionar, ok? Perfeito. Outro ponto, para executar passo a passo, vocês vão precisar de um projeto. Então vocês vão lá em novo projeto, tá? Escolhe console application, projeto em C, ok? Vocês vão dar um nome para o projeto, clicar em OK, certo? Vai ser criado aí um novo projeto. Vocês vão observar que já vem com um programinha ali, tá? Não quero esse programa. Vou colocar aqui o meu programa que eu quero executar. Perfeito? Vou salvar o meu arquivo fonte, tá? Então vamos dar um nome para esse meu arquivo, como meu programa.c. Salvei, ok? Vamos lá em depurador agora, ali embaixo, tá? Observe, depurador. O que a gente vai fazer? Vamos adicionar marcador. O que é isso? São as minhas variáveis. Eu quero ver o que está em A, eu quero ver o que está em B, ok? Quero ver o que está em AUX. Reparem ali no cantinho. Estão vendo? A, B e AUX? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos marcar ali a linha que vai ser o ponto de parada do meu programa quando ele for executado, ok? Aí eu venho lá, clico em compilar, ok? Reparem, passou a compilação, aí eu clico em depurar. Reparem, o programa parou a execução lá naquela linha, A recebe 15, estão vendo? A linha está azul. Aí o que eu faço? Eu clico lá, próxima linha. Reparem, A está guardando 15, lá no cantinho esquerdo. Próxima linha, B, 54. Aí vai, executa o printf. AUX recebe A. Reparem, AUX está guardando 15. A recebe B, então A, 54, B, 15. Vou executando até o final do programa, ok? Tentem executar isso aí na máquina de vocês, tá? Execução passo a passo é muito interessante para você conseguir entender o que está acontecendo no programa. Aí vocês vê a execução do programa. E ele trocou as variáveis, ok? Muito bem. Eu posso declarar a variável e ao mesmo tempo inicializar ela, fazendo assim, ó. Declara a variável e já coloco ela recebendo um valor. Olha os exemplos aí embaixo. Um caractere recebe e uma constante do tipo caractere, tá joia? E aí eu tenho vários exemplos de declaração recebendo valores. Reparem como a gente declara uma variável do tipo texto. Eu posso declarar ela como char asterisco, ok? Ou como char abre e fecha colchetes, ok? São duas maneiras de declarar uma variável do tipo texto. Vamos lá ver então agora como fazer a troca novamente, mas sem usar o AUX? Vejam só,
Eu estou lá declarando a variável A, do tipo inteiro, recebendo 30. B recebendo 50. E aí eu faço a troca. Como é que é essa troca sem usar a variável AUX? É assim, A recebe A mais B, B recebe A menos B e A recebe A menos B, ok? Olha lá o resultado na tela. As variáveis, eu consigo trocar os valores delas. Vamos executar isso passo a passo? Vejam só, estamos aqui com o programa, ok? Aberto aqui no Deve Ser Mais Mais, já dentro do projeto. Vamos lá no depurador, ok? Adicionar o marcador. Eu quero ver o que tem na minha variável A e o que tem na minha variável B, ok? Vou executar o meu programa. Então, primeiro, clico lá em compilar. Reparem, não tem nenhum erro. Vou lá, clico na linha que eu quero que seja o ponto de parada, isso é muito importante, tá? Clico em depurar. O programa vai executar e parou na linha que eu marquei. Então, olha lá, primeira coisa, A recebe 30, B recebe 50. Aí vem os comandos. Reparem, A recebe A mais B, então A fica guardando 80. B recebe A menos B, então B passa a guardar agora 30. E A recebe A menos B, então A recebe 50. Olha que interessante. Trocou o valor, não trocou? Se a gente executar o programa, ok? Compilar e executar, a gente vai ver aí que o valor das variáveis foi trocado. Perfeito! Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer também é, eu posso ter uma constante nomeada. O que é uma constante nomeada? É uma variável que pode receber um valor uma única vez. Então, repare, a única coisa que mudou aí é que eu coloquei const antes da declaração da variável, ok? Vamos ver um outro exemplo. Nesse exemplo, eu estou calculando a área e o perímetro de uma circunferência. Ora, eu sei que π tem um valor fixo, 3,1415. Estou declarando π do tipo double com esse valor. O raio da minha circunferência também é um valor fixo, constante, que eu estou dizendo que é 5. Aí eu vou calcular qual é a área. Ora, eu sei que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, vejam aí a fórmula. π vezes raio. E o perímetro é 2πr. Então, eu coloco perímetro recebe 2 vezes π vezes o raio. E ali embaixo eu uso o printf para mostrar os meus resultados, ok? A execução desse programa vocês podem ver aí na tela. Perfeito! Vamos avançar um pouco mais. Operadores. Em C, nós temos os operadores aritméticos que vocês já conhecem, a soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, com a seguinte observação. Se eu divido dois inteiros, por exemplo, 6 por 4, o resultado é um valor inteiro. Então, 6 por 4, se for inteiro, o resultado é 1, ok? A divisão é inteira. Se um dos operandos for real, a divisão, o resultado vai ser real. Se eu pego e eu quero saber o módulo, eu uso o porcentagem. Então, 6 módulo 4, qual vai ser o resultado? O resultado é o resto da divisão de 6 por 4. O resto da divisão de 6 por 4 é 2. Eu tenho os operadores relacionais que eu uso para comparar valores. Com a seguinte observação, tá, pessoal? Para comparar, se dois valores são iguais, eu uso igual. E diferente, olha só, exclamação igual. Atenção nos símbolos que são utilizados, ok? Operadores lógicos, o nosso E é dois Ezinhos aí, ó, reparem. O OU é o quê? 2 barras. Estranho, né? Mas essa é a linguagem C. E o não é a exclamação. Nós temos também um operador de incremento, que é muito interessante. Olha só, em vez de escrever I recebe I mais 1, eu escrevo I mais mais. Então, sempre que eu quiser incrementar o valor de uma variável, eu posso colocar variável mais mais. Ou posso colocar variável menos menos. Na verdade, o incremento pode aparecer antes ou depois da variável. Nós vamos ver um exemplo agora, tá? Olha só que interessante que nós podemos fazer também em C.
Em vez de escrever A recebe A mais 1, eu posso escrever A mais igual a 1. Em vez de escrever A recebe A menos 2, eu posso escrever A menos igual a 2, tá? Vamos ver um exemplo de incremento. Olha só, eu tenho minha variável A recebe 3, B recebe 3. Aí lá tem um printf que mostra o valor de A e de B, então mostra 3, ok? Aí eu tenho lá printf, eu quero mostrar o valor de mais A e B mais mais. Reparem, mais A ele vai mostrar 4 e B mais mais ele vai mostrar 3. Logo em seguida, se eu peço para ver o valor de A e B, ele vai mostrar 4. Lembrem, o mais ele incrementa o valor da variável, mas perceba a diferença. Se o mais está na frente da variável e isso aí está dentro de uma expressão, o mais ele vai primeiro incrementar a variável, depois usar o valor da variável na expressão. Tá joia? O mais depois, ele usa o valor da variável na expressão, depois ele incrementa a variável, ok? E, para ler valores para as variáveis, eu uso o comando scanf, que é parecido com o nosso comando printf. Aqui eu tenho também marcadores. E aí, esses marcadores, olha só, eu tenho porcentagem D para ler um valor inteiro, porcentagem F para ler um valor real. A diferença aqui, pessoal, é o seguinte, o que vem depois do texto são variáveis. E essas variáveis eu tenho que colocar um ezinho na frente. O que significa esse ezinho? O ezinho significa o endereço da minha variável, ok? Com a seguinte observação, tá? Se a minha variável for do tipo texto, aí eu não coloco o ezinho, ok? Então, como exemplo, se eu estou pedindo valores para as variáveis A e B, que tem o tipo int, eu coloco lá dentro do scanf, porcentagem D, e coloco ezinho, a minha variável A, ezinho, a minha variável B, ok? Vamos ver aí, ó. Olha esse exemplo. Eu tenho ali, ó, a minha variável A, guardando 10, B guardando um valor, e vamos ver o que está acontecendo. Estou mostrando o valor de A e o valor de B. E olha só o que eu estou mostrando também. Ezinho A, o que é isso? É o endereço de A. Ezinho B é o endereço de B. Reparem o valor hexadecimal que é impresso ali na tela, tá joia? Esse é o endereço das variáveis. Então, ezinho A é o endereço da variável A. Lá dentro do meu printf, pessoal, porcentagem P significa que eu estou mostrando um endereço de memória, tá? Vamos então, por exemplo, com scanf. Olha só, eu vou calcular a hipotenusa de um triângulo. Então o que eu faço? Declaro cateto A, cateto B e hipotenusa do tipo double. Aí eu peço o valor dos catetos. Olha só, eu estou usando scanf, tá joia? Porcentagem F. E aí, olha só, as minhas variáveis eu coloco ezinho cateto A, ou seja, eu vou guardar o primeiro valor lido no endereço da minha variável cateto A e o segundo valor lido no endereço da minha variável cateto B. Aí eu calculo a hipotenusa. Como é que é a hipotenusa? É raiz quadrada do cateto de A ao quadrado mais o cateto de B ao quadrado. Para usar SQRT, eu lá em cima eu precisei dar um include de math.h, que é a biblioteca onde está definida a função SQRT. E aí, feito isso, eu mostro aí os valores dos catetos A, B e a hipotenusa, ok? Muito bem. Temos também outros comandos de leitura que a gente pode utilizar para ler caracteres. Temos a função getChar, que lê um caractere, get, ok? Temos a função putChar, que imprime um caractere. Temos a função gets, que eu uso para ler um texto. Temos a função puts, que eu uso para imprimir um texto. Aí vocês vê na tela exemplos de como usar essas funções, ok? A diferença entre as funções getChar e as outras é o seguinte. GetChar, você digita um caractere e dá Enter, ok? Get, você não precisa do Enter. Você digita o caractere e já pegou, tá? E o get é um get que não mostra o caractere que foi digitado, tá? Então,
olha aí um programinha de exemplo, tá joia? Eu estou usando getChar para ler um caractere. Logo em seguida, eu faço uma chamada a fflush stdin. O que isso significa? É o seguinte, quando você usa getChar e dá enter, esse enter ele fica armazenado lá no buffer do teclado, tá? O fflush ele esvazia esse buffer de entrada para jogar fora o enter. Porque se eu tivesse uma outra função para ler o caractere, ele iria pegar esse enter, ok? Que está lá no buffer, tá? Então é muito importante, toda vez que vocês lerem um caractere, escreve aí fflush, ok? E aí, ó, eu uso putchar para mostrar o caractere que foi lido. Aí, logo em seguida, embaixo, eu declaro uma variável cadeia, que é um vetor de caracteres, ok? Dou um gets para ler essa cadeia e uso puts para mostrar essa cadeia. Finalmente, para a gente fechar a nossa aula, vamos mostrar mais um último exemplinho do que eu posso fazer com o printf, tá, pessoal? Olha só, um pouquinho mais complicado. Eu posso mostrar um texto colocando assim, porcentagem 12S, e esse texto vai ser impresso usando 12 caracteres. Ele completa o resto do texto com branco, tá? Se eu colocar menos 20S, eu mostro o texto usando 20 caracteres, mas alinhado à esquerda. Se eu escrevo porcentagem 12.2F, eu estou mostrando o número real usando 12 caracteres e 2 casas decimais. Olha o exemplo desse programinha na tela, pessoal, que legal. Eu consigo mostrar uma tabelinha formatada, ok? Muito bem, essa nossa aula ela foi bem extensa, mas é porque realmente é muito conteúdo para a gente falar. Eu gostaria de deixar aí como leitura complementar para vocês esse livro da Viviane Vittorini, tá? É um livro muito interessante, muito bom, tá? Em cima é a versão mais recente do livro, embaixo é uma versão mais antiga, mas esses dois livros têm praticamente o mesmo conteúdo. Então fica aí como leitura complementar a leitura dos capítulos 1 e 2 desses livros, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a nossa próxima aula e bons estudos, bons códigos em C.